Fala, gente boa, tudo bem? Eu me chamo Rafael Bittencourt. Obrigado por você ter clicado. Vamos comigo até o final? Não esqueça nesse comecinho do vídeo deixar o seu joinha, conferir se você acionou o sininho para todas as notificações. Ao final, não esqueça de compartilhar e colocar esse vídeo nos grupos que você faz parte. Eu vou tentar ter bastante poder de síntese, porque são muitas informações. Certamente você já ouviu, ou você conhece, você já estudou sobre o Fórum de São Paulo, um grupo de intelectuais, marxistas, socialistas, comunistas, parlamentares, ex-chefes de países, ex-presidentes, presidentes em exercício, governadores e muitas outras personalidades que se reúnem na América Latina para dialogar e buscar a revolução na América Latina. A criação de uma grande pátria na América Latina. A peça principal dessa revolução ainda não encaixou nesse joguinho, não encaixou nesse Lego, é o Brasil. Recentemente foi a Colômbia, colocando um ex-guerrilheiro das Farc. E as Farc têm papel principal nisso. Eu vou mostrar para você, vou escancarar para você o plano do antigo Foro de São Paulo, que já há um tempo foi reformulado por seus fundadores e ganhou um outro nome. Basicamente os mesmos fundadores, já que Fidel Castro, o mito do Lula, morreu. E o grande mito continua. O Fidel é o único mito vivo na história da humanidade e eu acho que ele construiu isso às custas de muita competência. Lula, junto com Haddad, Aloysio Mercadante e outras personalidades como o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, e outros nomes do socialismo e do comunismo na América Latina e no mundo, fundaram o Grupo de Puebla. Esse Grupo de Puebla é a evolução do Foro de São Paulo. O jornalista, olha, preste atenção nisso, um jornalista que morreu ano passado, vítima do CVD, exilado na Espanha, que foi sequestrado na década de 90 pelas Farc, jornalista premiado, ele teve acesso ao plano secreto das Farc, junto com o Foro de São Paulo, e que agora é Grupo de Puebla. E isso com o suporte, é claro, do diálogo interamericano, o Rockefeller e também o George Soros. Preste atenção e compartilhe o máximo que você puder. Eu vou tentar ser bem instrutivo e vou pausando explicando para você. Grupo de Puebla. Quem são os coordenadores? Na coordenação você vai ver o brasileiro aqui bem de cara, Aloysio Mercadante. Quem são os parlamentares que já estão aqui? Está estampado no Grupo de Puebla, que é o novo Foro de São Paulo. Os integrantes, vou destacar para vocês alguns, vou focar no Brasil. No Brasil tem 4 pessoas: Gleisi Hoffmann, Humberto Costa, Jandira Fegali, Marcelo Freixo. Agora vamos aos fundadores, para você tomar conhecimento. Calma que eu vou mostrar para você que o periódico da Venezuela, do Nicolás Maduro, o periódico do Partido Socialista da Venezuela, equivalente ao PT aqui no Brasil, lançou seu periódico. E nesse periódico mostra como é importante para o Grupo de Puebla a vitória do Inácio, do Nine, aqui no Brasil. Já já eu mostro para você o informativo boletim do narcoditador Nicolás Maduro, venezuelano. Aqui estão os fundadores do Grupo de Puebla. Celso Amorim, né, já foi ministro das Relações Exteriores, Luiz Inácio, que você vê aqui, o fundador do Fórum de São Paulo, junto com o seu mito, como eu falei para vocês. E aqui tem alguns outros nomes, como Alberto Fernandes, o Fernando Haddad, como o Evo Morales, o Mujica e por aí vai, ok? Aloysio Mercadante, a Dilma Rousseff como membro fundadora. Na verdade, o argumento, a fachada, a estética é trabalhar o pensamento progressista. Mas eu vou mostrar para você um documento aqui, o plano macabro dessa organização. É o seguinte, dá uma olhada aqui, que o próprio site do PT expõe o Grupo de Puebla. Aqui, ó, estou no site do PT. E eles fazem comunicados, compartilham comunicados e declaração de pertencimento e de apoio ao Grupo de Puebla. Eu falei para vocês que ia mostrar um periódico do Partido Socialista, do narcoditador Nicolás Maduro, da Venezuela. E aqui ele expôs isso no Congresso Socialista, Partido Socialista Unido da Venezuela, equivalente ao PSOL ou ao Partido das Trevas aqui no Brasil. E dentro desse periódico de 9 de outubro, acho que até o dia 15 ou dia 13, eu vou mostrar para você aqui, eles revelam como é importante para o pensamento socialista, para a revolução na América Latina, a vitória do Inácio, e ele voltar
para dar continuidade ao plano socialista. Onde está isso? A Força Brasil, e aqui está uma caricatura do Inácio. Vou seguir mais à frente, que vamos falar do desafio da democracia, que eles falam como foi o primeiro turno e etc., né? Declarando, é claro, as fake news e por aí vai, que já participou da guerrilha. Aqui está falando da polarização, né? Falando mais uma vez aí do Inácio, a primeira volta carioca, e aqui, ó, com Lula, Brasil pode ajudar a construir um mundo melhor. Que mundo é esse? É o mundo socialista. E eu vou mostrar para você agora. Eles estabeleceram mais ou menos alguns pontos importantes para a revolução e a causa socialista na América Latina. Eles destacam o primeiro, né, o Brasil atual, e tentam provar para o povo venezuelano, que lê o periódico, está em espanhol, de que o impeachment da Dilma Rousseff foi um golpe, e depois daquele golpe o Brasil mergulhou em uma recessão e uma crise social profunda, levando o país a mergulhar numa grande desigualdade. Mentira! Foram quase 14 anos de poder do Partido das Trevas que levou o Brasil à miséria, à fome e a agravar a desigualdade. Mas vocês vão entender esse plano aqui, aguardem. Qual é o segundo ponto? O Brasil ante a integração regional. Está falando aqui que eles a vitória do Inácio vai impulsionar a criação de uma moeda única no Mercosul. O Inácio, o Naine, falou isso. A criação de uma moeda para se contrapor ao imperialismo, à imposição imperial capitalista das grandes organizações como Banco Mundial, FMI. Está amarrado em nome de Jesus. A vitória do Naine no Brasil vai ser um passo importante para a revolução no Brasil. Terceiro ponto, o fortalecimento do Grupo de Puebla. O quinto ponto aqui é bem importante para você entender que eles estão apresentando na Venezuela, nesse periódico do Grupo de Puebla, do Partido Socialista Venezuelano, equivalente mais ou menos o PSOL e o PT aqui no Brasil, eles estão dizendo para o público venezuelano, para o público do Grupo de Puebla, que a vitória do Nove Dedos, a vitória do Naine, vai aproximar o Brasil da China e distanciar o Brasil e o continente dos Estados Unidos, do capitalismo imperialista. Nesse sexto ponto, eles estão afirmando que a possível vitória do Nove Dedos colocaria de novo o continente em linha com os ideários, com as propostas das ODS, das Nações Unidas, da ONU, com a sua Agenda 2030. Bom, enfim, o periódico do narcoditador Nicolás Maduro tem mais algumas outras coisas que eu queria mostrar para vocês, mas eu acho que esse vídeo vai ficar muito longo. Porém, eu preciso esticar um pouquinho o papo para mostrar a você o que o Ervin Hoyos, que é o jornalista colombiano que escreveu lá o Diário do Sequestrado, que ele foi sequestrado pelas Farc e ficou muito famoso por escrever o seu diário. Ele tinha um programa de rádio denunciando os planos do Foro de São Paulo e da esquerda latino-americana alinhado à esquerda europeia. Ok? A esquerda globalista europeia com um plano de transformar a sociedade como nós conhecemos. Ele ficou bem famoso, faleceu no ano passado. O que ele destacou, deixa eu colocar agora para vocês, preste atenção no plano macabro. É esse programa de rádio aqui, vou colocar para você agora, vou dar um play rapidamente só para você ouvir a voz do Hoyos. Desacreditándolas com hechos irrefutáveis. Por exemplo, o tema da pederastia. Esse jornalista colombiano premiado, ele conseguiu ter acesso ao plano, o plano da revolução socialista para toda a América Latina. Alguns desses planos já estão em ação, algumas dessas medidas já aconteceram. Outras estão para acontecer e outras estão acontecendo agora, vocês vão ouvir e vão se identificar. E esse plano começaria logo depois da crise sanitária. Eles usariam, segundo o jornalista, utilizariam então a fome, o desemprego, o agravo das questões sociais por causa da crise sanitária para desestabilizar o governo brasileiro. Não conseguiram. Na Colômbia, teve protesto, teve manifestação, no Chile e em vários outros países da América Latina. Não conseguiram no Brasil, porque a população estava e está com o atual presidente. Por isso, eles não conseguiram mobilizar tanto as massas, mas fizeram protestos, você vai lembrar, na Paulista, fizeram protestos em vários lugares do Brasil, vilipendiaram, picharam, queimaram pneu, tentaram queimar um monumento, não conseguiram ter grande adesão, porque
A massa estava e está com o atual presidente, mas o plano era esse. Logo depois da crise sanitária, segundo o jornalista que teve acesso ao documento interno do Grupo de Puebla, esse jornalista diz, anote aí, logo depois da crise, eles dariam início à revolução em toda a América Latina. Ele destacou para a gente 10 pontos importantes desse plano macabro. Primeiro, depois de chegar ao poder, eles vão criar a Guarda Nacional para proteger o presidente e todos aqueles que são leais a ele. Então, o primeiro plano do Grupo de Puebla, do Foro de São Paulo, é, depois que chegar ao poder, eles vão criar a Guarda Nacional, ou vão desmilitarizar as guardas, para criar um grupo com vários agentes infiltrados fiéis ao presidente. Esse é o primeiro ponto. Coloca aí no Google agora. Você vai pesquisar assim, ó, o Lula quer criar a Guarda Nacional e você vai ter uma resposta. 2. Financiar toda a estrutura da organização para implantar a revolução. Usar os bancos estatais, usar os organismos públicos, o dinheiro para financiar a causa, a revolução. O que foi que os governos do Lula e da Dilma fizeram enquanto estiveram no poder? O que foi que eles fizeram com o BNDES? Financiaram as ditaduras na Nicarágua, financiaram Venezuela, financiaram inclusive os regimes mais escusos que nós conhecemos. Tomamos calote, perdemos dinheiro. E eles financiaram isso porque está na diretriz, é um plano macabro. Qual o terceiro plano? Impor a ideologia de gênero e classificá-la como uma das formas de luta e deslegitimar os governos que não aceitem a ideologia de gênero. 4. Isso aqui é mais importante para os cristãos que me assistem. Desmistificar a religião. Isso está no documento interno. Desmistificar a religião. Descredibilizar com fatos irrefutáveis. Usar a pedo. Tá me ouvindo? Usar a pedo e todo tipo de imoralidade como forma de lutar por direitos. A luta por direitos. Mas é só para que as pessoas abandonem os dogmas religiosos. 5º ponto, infiltrar-se nas igrejas e criar grupos religiosos esotéricos, místicos, que deem às pessoas uma alternativa ao pensamento e fé, mas liderado por pessoas que têm treinamento político e revolucionário. Aqui já aconteceu e ainda está acontecendo. Aconteceu como teologia da libertação na Igreja Católica, missão integral na Igreja Evangélica e a teologia queer no movimento que vem da Europa para os Estados Unidos. Por isso que eles dão aval a seitas, magos, gurus e religiões clandestinas, para no tempo certo usá-los como soldados da causa, da revolução. Por isso que posam em foto com João de Deus, outros gurus, etc., para se contrapor à religião dominante que é o cristianismo e cria uma grande barreira para o avanço do socialismo. Lembra da advogada que durante uma live no canal da revista Fórum disse que eles precisariam entrar nas igrejas para dogmatizarem as crianças? Você lembra disso? É o plano deles, então está tudo muito coeso. 6º plano macabro do Grupo de Puebla, grupo fundado pelo Inácio. Controlar os meios de comunicação e usá-los para propaganda seletiva e massiva para promover o culto ao líder. O grande líder, carismático, que ainda mobiliza as massas, injustiçado. 7º ponto, agenda progressista. Olha como isso aqui é importante. Promover o aborto livre, gratuito e financiado pelo Estado. Defesa do livre consumo de drogas, como parte do desenvolvimento da liberdade. Estamos chegando aqui nos pontos principais. 8º, relativização dos valores. Tudo é bom, nada é mal. Tudo é permitido, nada é proibido. Se for feito para financiar a revolução, que diretamente favorece o crime. Colocar a justiça na relatividade. Opa, Brasil! Derrubem os monumentos e insiram novos símbolos. Fizeram isso nos Estados Unidos, fizeram na Europa, tentaram fazer aqui no Brasil, só que não emplacou muito. 9º, reformular a educação e fortalecer o conceito de igualdade para o treinamento da luta de classes. O que diz a máxima marxista? Para formar o homem, primeiro você precisa doutrinar a criança. 10º e último ponto, desapropriação e redistribuição de terras. Deixa eu te falar uma coisa.
Naquele discurso que o Nine deu, tão furioso, a morte de um soldado não para a revolução, ele não falou sobre queimar pneus, ele não falou sobre regular as mídias, ele não falou sobre criar a Guarda Nacional, porque ele está escondendo o seu plano de governo. E aí? O que você acha? Compartilhe esse conteúdo. Um abraço. Tchau, tchau.